Olá pessoal, tudo bem? Os novos números da pesquisa Datatempo para o governo de Minas são um alerta para o governador Romeu Zema. Não é um terror para ele, que continua na frente, continua liderando as pesquisas para o governo de Minas com boa margem. Inclusive, quando se olha a questão dos votos válidos, houve até uma pequena melhora no índice de votos válidos do governador, porque outros candidatos perderam terreno, os candidatos menores perderam terreno nessa disputa. Então, com isso, na média aí dos votos válidos, quando se exclui aí os brancos e nulos, ficou até um pouquinho melhor para o governador. Mas por que eu digo que é um alerta para ele? E por que esses dados devem ser tidos com muita atenção, olhados com muita atenção pelo Partido Novo e por seus aliados? Na espontânea, que é a pesquisa em que o eleitor ele é indagado a falar o nome do seu candidato sem que tenha uma lista em mãos, ele tem que dizer na lata ali qual que é o candidato dele, o Zema perdeu quase 11 pontos, foi 10,9 a perda do Zema. Ele partiu de 30,4 para 19,5. E nesse mesmo período, o Calil subiu de 4,6 para 8,2. Estamos falando aí de um cenário que vai do iniciozinho de dezembro até o iniciozinho de maio. E por que isso é preocupante? Porque o voto da espontânea é um voto mais sólido, é considerado um voto mais firme, aquele voto mais certo, que a pessoa já tem na ponta da língua o seu candidato, literalmente. Quando a gente olha a estimulada, aí já é uma lista que é apresentada para o eleitor, ou seja, antes, grande parte do eleitorado, quando perguntado quem seria seu candidato a governador, dizia Romeu Zema. Agora, a pessoa diz que está em dúvida, grande parte diz que está em dúvida, 60%, mais de 60% dos mineiros dizem que está em dúvida, e aí quando é apresentado numa lista, lê ali os nomes dos candidatos, e aí, a partir dos nomes que conhece ou que tem ali uma melhor identificação, coloca o voto no Zema. Juntando essas duas coisas com o fato de que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ainda é desconhecido de 30% do eleitorado, e esses 30% estão principalmente no interior, pode preocupar o governador pensar que, quando questionado sobre seu voto, o eleitor já não diz mais Romeu Zema, ele só escolhe quando ele tem uma lista, e nessa lista está um candidato que é desconhecido das pessoas, que é o ex-prefeito Alexandre Calil. Ou seja, quando esse ex-prefeito de Belo Horizonte for mais conhecido do interior, esse voto, que era uma dúvida lá na espontânea e que se tornou uma certeza apenas na estimulada, continuará a estar com Romeu Zema? Essa é a grande questão para o governador. Como eu disse, na estimulada a vantagem continua grande, apesar de ter havido também uma queda. E quando a gente olha de onde veio essa queda do governador Romeu Zema, a gente percebe que ela está irradiada em várias regiões, em várias classes econômicas, em várias faixas etárias. Foi em quase todas as faixas que o governador atual perdeu votos. O ex-prefeito de Belo Horizonte continua bem votado na região metropolitana, por enquanto ele lidera nessa região, mas ele ainda não conseguiu chegar até o interior, embora há alguns sinais de que esse voto da região metropolitana começa a irradiar um pouco mais. Ele teve uma boa melhora, por exemplo, no Campo das Vertentes, embora ainda perca lá. Ele teve uma boa melhora também no Rio Doce. São algumas regiões mais próximas ali da região central do estado, em que também o ex-prefeito começa a dar sinais de melhora. Mas, como eu disse, isso depende muito de quanto ele vai conseguir se tornar mais conhecido no interior. Há uma discussão se o apoio do Lula é ou não fundamental para o Calil. A pesquisa mostra que o apoio do Lula ao Calil gera uma chance para 32,9% do eleitorado de que eles aumenta a chance de eles votarem no Calil. Por outro lado, para 30% isso diminui. Claro que nesses 30% estão os bolsonaristas, os votos que já estão hoje com o Zema, que não vão mesmo para o Calil. Então, considerando que o Calil tem hoje 22%, e que para 32,9% a chance de apoio do Lula, o apoio do Lula aumenta a chance de votar, ele poderia conseguir aí talvez mais 10%. No segundo turno, a distância está em mais ou menos em 17 pontos, é uma distância ainda considerável, relativamente considerável para o Zema,
mas, como eu disse, dependendo dessa questão do conhecimento do Calil, isso também pode mudar. Se 30% não conhece e a distância está em 17 pontos, claro que tem jogo, né? A disputa está aberta ainda no governo de Minas, está só começando e as próximas pesquisas, as próximas rodadas vão mostrar se essa queda na espontânea vai irradiar para a estimulada, porque normalmente é assim que acontece, cai primeiro na espontânea e depois essa queda vai para a estimulada ou não. Um abraço para vocês e até mais.